pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar tudo que eu assisti, que eu li, enfim, fiz no mês de janeiro. Antes de mais nada, como sempre, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Siga lá no Instagram, que vi do mundo. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Que curta este vídeo, comente e veja as opções para membros. Temos opções aqui para membros, vídeos com conteúdo exclusivo toda semana, vídeo novo. Começando, como sempre, pelo que eu li no Kindle. Eu li 3 livros no Kindle, li 7 no total, 3 aqui, 4 aqui. O primeiro que eu vou comentar é O Crime do Cais do Valongo, lá, que é aquele cais lá do Rio de Janeiro, da Eliana Cruz. O que eu percebi dessa autora, porque eu li um pouco dela? É que ela escreve sobre os escravizados durante a escravidão. Então, ela faz ficção, não sobre a condição do negro hoje, mas enquanto ainda eram escravos. Então, é uma mulher preta criando ficção sobre negros escravizados durante a escravidão no Brasil. Que é bem interessante, porque eu nunca tinha lido nada parecido, porque o que eu leio hoje é de autores negros, homem e mulher, falando da condição do negro hoje, contemporâneo no Brasil, pós a abolição da escravatura. E o que a gente costuma ler sobre o período da escravidão, né, de escravizados, lá na literatura e tal, é a percepção do branco, autores brancos daquele momento, escrevendo sobre a realidade deles. E é claro que a percepção deles sobre a escravidão é muito diferente. Aqui são várias histórias, por isso que eu nem vou resumir, só vou falar por alto, porque são várias histórias, quero ler outras dela, tendo o negro como protagonista. Então a gente tem uma forma de narrar que é muito contemporânea, aí a gente tem aquele narrador assim, quase invisível, de modo que muitas vezes a gente acha até que está lendo a narração em primeira pessoa. Outro que eu li aqui, de Gados e Homens, da Ana Paula Maia. Este é o segundo livro que eu leio dela, que a minha percepção foi reiterada, porque as histórias tratam, assim, do mesmo tema. Então, eu li Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, aqui entre Gados e Homens, de Gados e Homens. Assim. A gente está falando de bicho, está falando de animal sacrificado. A gente está falando de pessoas que trabalham, que o ofício delas, tanto naquela primeira obra que eu li, fiz vídeo, como aqui, pessoas que o trabalho delas é abater animais. Aqui o cara abate gado. E como esses sujeitos que lidam com esta realidade, como eles percebem o mundo com a essencialidade de emoções brutas, pouco lapidadas. Eu não estou querendo usar a palavra primitivo porque vai ter uma conotação totalmente pejorativa e não é isso. Mas como o trabalho endurece as pessoas, o modo delas viverem, o modo de elas perceberem o mundo. E o último que eu li aqui, que é um livro de poemas, chama O Livro das Semelhanças, da Ana Marques Martins, se eu não me engano é esse. Eu também não conhecia essa autora e eu adorei conhecê-la, eu amei a poesia dela, eu quero ler mais coisas. Ela faz metalinguagem, o jogo de palavras que ela está sempre usando nos poemas é muito interessante. A poesia dela é inteligente, sabe? Agora os livros físicos. Eu li A Rainha Margot, do Alexandre Dumas. A minha edição está em francês. É um livro bem grandinho e é um romance histórico. A Rainha Margot, uma rainha do século XVI. Então a gente está aqui num período de guerras religiosas. Acho que neste momento, nesse período aqui, acho que as guerras religiosas elas são mais comuns na França. E na noite do casamento da Rainha Margot, houve um grande massacre, conhecido como a Noite de São Bartolomeu, em que o Carlos e a Catarina de Médici, eles mandaram matar os huguenotes, né, os protestantes que foram para o casamento da Rainha Margot, porque ela se casou com um huguenote, um protestante, que foi o Henrique de Navarra. Este é o romance histórico do Alexandre Dumas, que tem mais fatos históricos, mais do que Os Três Mosqueteiros, mais do que O Conde de Monte Cristo. Liturgia do Fim, da Marília Arnaud. E a gente tem uma relação de pai e filho. É um filho, é a volta de um filho para a casa do pai, porque o pai está lá morrendo, enfim. Ele volta depois de anos, então ele já é adulto, casado, escritor, e neste retorno para casa, alguns flashbacks vão passando pela cabeça dele e a gente vai entendendo a relação dele com o pai. E a gente percebe que a relação complicada dele com o pai acabou determinando toda a vida dele, determinando todo o caráter dele,
Enfim, todas as escolhas que ele fez, a maneira como ele se comportou, tudo parece que está associado a isso. O Dia de um Escrutinador, do Ítalo Calvino. Um de vocês me sugeriu, não lembro quem a gente fez essa sugestão. Neste ano, acho que em outubro, a gente completa 100 anos de Calvino. Ele faria 100 anos se estivesse vivo. Então, eu devo fazer O Que Esperar, de Ítalo Calvino. Quando me sugeriram isso, eu até fiquei surpresa, porque na minha cabeça eu já tinha feito esse vídeo. Assim, não é o melhor do Calvino, não é nada, mas ainda assim é Calvino, né? E tem umas coisas aqui interessantes. E é bem autobiográfico. Aqui a gente tem um dia, como diz o título, um dia de um escrutinador. O que é um escrutinador? Aquela pessoa que vai contar os votos em dia de eleição, né? A contagem de votos passam pelo escrutínio dele, não só dele, né? De algumas pessoas. E aí ele faz esse papel, é um dia de eleição, numa sessão que é para pessoas com necessidades especiais. Aí ele começa a questionar um monte de coisa a partir de então. E o último, O Tempo e o Vento. Então eu li O Continente, o segundo livro, e aqui é a continuação. Então aqui a gente tem os descendentes do Rodrigo Cambará e da Bibiana Terra, e o que acontece com eles lá em Santa Fé. Vou fazer vídeo, né, de acompanhamento aí da leitura. Comprei 3 livros por necessidade. Quando eu falo necessidade, assim, ou é para o grupo de estudos que eu tenho, ou para dar aula, alguma coisa assim, para pesquisa. O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, do David Graeber e David Wengrow. Esse aqui já me indicaram muitas vezes e também tem a ver com os meus estudos, que é Casta, As Origens de Nosso Mal-Estar, da Isabel Wilkerson. Domênico Losurdo, Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no Século XXI. Agora vamos ao que eu assisti. Eu assisti bastante coisa. Eu tô assistindo muita série coreana porque eu quero fazer um vídeo. Aliás, devo fazer 2 vídeos. Vocês vão ter o melhor de mim sobre as minhas indicações sobre séries coreanas, já que tem tantas por aí. Se eu fizer um contexto histórico, a história da Coreia. Então eu lembrei que eu também tenho um projeto Revoluções e Guerras do Século XX. Aí eu vou falar da Guerra da Coreia. Então eu já tô lendo um livro, comecei a ler um livro sobre a Guerra da Coreia e tal. E aí eu tô vendo bastante coisa sobre a Coreia, entendendo essa onda coreana. E aí depois fazer um vídeo indicando séries. Quais séries nos ajudam a entender melhor a cultura coreana. Então, para isso eu tenho que ver muitas, né? Sobre essas séries coreanas, eu só vou citar aqui o que eu assisti, porque são muitas. Ó, eu assisti Search WWW, uma temporada de 16 episódios. A Lição, uma parte da primeira temporada, 8 episódios, falta outra. Juvenile Justice, uma temporada, 10 episódios. The Fabulous, uma temporada, 8 episódios. Você é Minha Primavera, uma temporada, 16 episódios. Café Minandunk, uma temporada, 16 episódios. Para Sempre Camélia, uma temporada, 20 episódios. Navilheira, que é linda, uma temporada, 12 episódios. Uma Noite de Primavera, uma temporada, 16 episódios. A Caminho do Céu, uma temporada, 10 episódios. Então, assim, não vou comentar, né? Eu vou fazer um vídeo depois falando as melhores séries coreanas para vocês aproveitarem, né? Os famosos doramas. Assisti outras séries. Dubai Ostentação, que pra quem viu aquela, o Império da Ostentação, é mais ou menos aquilo, só que em Dubai. Eu não sei por que eu vejo essas coisas. Ver como as pessoas muito ricas vivem. Né? Elas fazem parte desse mundo, né? Então eu acabo vendo. Assisti uma minissérie, mini mesmo, porque eu acho que são 3 episódios, Sexo, Sangue e Realeza. É sobre a história da Ana Bolena. Eu já vi essa história, já vi série, já vi filme, já vi um monte de coisa. E eu vi esta outra minissérie, eu gostei, porque aqui eu aprendi coisas que nas outras eu não aprendi. Por exemplo, que foi a Ana Bolena que convenceu o Henrique VIII a fundar a Igreja Anglicana. Ela tinha ideias progressistas e o rei era super conservador, né? Como o rei tem que ser. E ela começou a ler um livro lá proibido de um cara, de um autor que agora não lembro o nome, que ele falava disso, que o rei tinha que ter mais poder que o Papa, que isso, que aquilo. E ela escondia esse livro do Henrique, né? Com medo, porque eles não estavam nem casados ainda, ele estava só interessado nela. Ela sabia que ele iria expulsá-la, fazer alguma coisa. Mas aí ela conta com
entusiasmo para ele, o conteúdo do livro. Então isso começou a fazer a cabeça dele. E uma outra coisa que eu descobri, que ele fundou a igreja anglicana depois que tinha se casado com ela. Eu tinha entendido que ele tinha fundado antes, justamente para se casar com ela, né? Romper com o Papa, que não quis anular o casamento dele com a Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. Mas não, isso aconteceu depois. Então aqui tem alguns detalhes que eu não conhecia. E é uma série feita meio documental, porque aí tem depoimentos de historiadores contando a história e tem a narrativa ficcional junto. Ginny e Georgia, a segunda temporada, eu já tinha visto a primeira. Aqui é a história de uma adolescente negra e a mãe dela super jovem, branca, loira, né? Então ela é fruto de um relacionamento interracial e a mãe dela se comporta como se fosse a filha, né? Sabe aquela inversão de papéis, quando engravida nova demais e aí a mãe tem uns 30 anos, já tem uma filha adolescente, mas aí por ter engravidado cedo demais, não curtiu a adolescência e a gente não pode pular etapas da vida, né? Então, mais ou menos isso. Esta história parece coisa bem de adolescente, porque mostra a realidade da Ginny lá na escola, no colégio, no segundo grau, lá no ensino médio, né, no primeiro namorado, aquelas coisas todas. E parece ser muito colegial, mas ela traz questões muito interessantes, questão do racismo e como aborda. É claro que não se aprofunda tanto. E é uma série que aborda a diversidade de maneira ampla, né? Então aqui a gente tem pessoas deficientes, a gente tem comunidade LGBT. A questão do racismo é um pouco problematizada, é a que mais é problematizada dentre essas outras todas. As outras apenas estão lá, são aceitas com naturalidade. Assisti também a segunda temporada de Viking Valhalla, né? Que vocês sabem que eu gosto dessas séries vikings. E aqui é a continuação daquela uma lá que eu gostei. Eu assisto todas que tem na Netflix. A Ascensão do Império Otomano é uma também que eu tinha visto, acho que em 2020, a primeira temporada. Eu nem sabia que teria a segunda. Aqui a gente tem a história do Mohammed II, que vai ali construindo, né, o Império Otomano. A gente sabe que o Império Otomano ele só caiu depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente está no século, acho que 15 ou 16. Assim como Sexo, Sangue e Realeza, aqui a gente tem historiadores contando a história e essa história sendo ilustrada pela ficção, né, pelos atores. Então a gente tem isso intercalado. Aqui tem a figura do Drácula, né, o Drácula da vida real. Então ele foi um antagonista deste Mohammed II, quando os jovens foram criados assim meio como irmãos, e depois o Drácula ficou com muita raiva, com ódio, ele se sentiu humilhado, ele confrontou o Mohammed, estava ali, né, criando o império. Este Drácula, o Drácula da vida real, gente, não tem nada de vampiro, mas ele é pior do que o vampiro. Ele era muito cruel, ele era um grande empalador. Não vou explicar o que é o empalador, porque o YouTube pode me barrar. Mas vocês pesquisem. Ele fincava uma estaca, na verdade é uma vara por baixo, saía assim na boca da pessoa e deixava as pessoas espetadas. Ele chegou a fazer assim, uma floresta de pessoas espetadas. Ele matava as pessoas assim. E eu gostei de saber disso. E vi duas séries japonesas. Makanai Cozinhando para Casa Maiko, que é uma história muito bonitinha, de meninas que sonhavam ser gays, se candidataram lá para Casa Maiko, só que uma delas não tinha jeito para ser gay. Mas ela ficou como cozinheira. E aí ela fica lá cozinhando, criando, super novinha e tá muito bonitinha a história. E a história é curtinha, acho que são uns 8 ou 9 episódios. A outra história, First Love, uma temporada, também 9 episódios. E é uma história muito bonita, gostei bastante também. É meu primeiro amor, mas é uma história de encontros e desencontros, assim, é mais drama, assim, não é história romântica, é mais drama do que tudo. Agora vamos aos filmes. Gente, como esse vídeo já tá muito longo, mas eu tenho que contar tudo. Eu vi O Pálido Olho Azul, da Netflix. Tudo que eu tô falando é na Netflix, né, por enquanto. O Pálido Olho Azul é um filme muito legal, que tem a figura do Edgar Allan Poe, né, uma personagem aqui. Aqui tem um cara que vai desvendar ali algumas mortes que estão acontecendo, acho que aqui estamos nos Estados Unidos do século XIX, mais ou menos. E o cara principal aqui, interpretado pelo Christian Bale, vai investigar essas mortes, e aí tem a figura ali do Edgar Allan Poe, muito bem interpretado.
pra desvendar. O filme maravilhoso, Nada de Novo no Front. Que filme bárbaro. Eu não li o livro. Eu vi este filme, eu lembrei de um vídeo que eu fiz falando da Primeira Guerra Mundial. Acho que é a Primeira Guerra Mundial. Acho que é o vídeo que eu falo de guerras e conflitos do século XX e a Primeira Guerra Mundial. Que eu falo que a Primeira Guerra Mundial foi uma experiência nunca antes vista. Então, tudo que eu falei naquele vídeo de Guerra de Trincheira, né, é ilustrado aqui, neste filme, que achei fabuloso. Muito bem feito, muito bom mesmo. Um outro maravilhoso vai entrar lá para filmes que mudaram minha vida. Eu achei muito bom, me fez pensar uma outra perspectiva sobre algumas coisas, que eu não vou adiantar porque esse vídeo tá longo, mas em outro momento eu falo, que é Nunca Deixe de Lembrar. Aqui é a história de um pintor na Alemanha, um pouco antes da Segunda Guerra. Aí depois vem a divisão dos alemães, ele fica na parte oriental e ele é um artista plástico. E aí na Amazon eu vi Judas e o Messias Negro, um filme que concorreu ao Oscar ano passado. É muito bom, é sobre a história dos Panteras Negras, né, que tinha lá o infiltrado do FBI lá dentro, que todo o fluxo de influência dele, de informações privilegiadas que ele enviava para o FBI, fez com que o Pantera Negra, né, o grupo, o partido, se enfraquecesse. O líder, que é o Messias Negro, acabou sendo morto enquanto dormia lá, pela polícia, né? O Judas, ele ficou bem obrigado até 1990. Então, o tempo do narrado aqui é década de, acho que 70, por aí. E o Judas, ele continuou trabalhando para o FBI e tal. Agora, as últimas coisas que eu quero comentar. Eu fui no Museu das Favelas, um museu que foi inaugurado aqui em São Paulo, no Campos Elíseos, que é um palacete Campos Elíseos, né? Quem não conhece São Paulo, essa região de Campos Elíseos, há 100 anos atrás era o filé. Né? Campos Elíseos é Champs-Élysées, né? A tradução de Champs-Élysées, o bairro mais chique lá de Paris. E aqui temos os Campos Elíseos, que no começo do século era elite, hoje está decadente. Mas esse palacete, ele foi recuperado, restaurado, está muito bonito. O Museu das Favelas, num palacete que era da elite cultural de São Paulo, é muito significativo, né? Outra coisa que eu gostei bastante, eu fui ver uma exposição de indígenas sobre as línguas indígenas no Museu da Língua Portuguesa. Quero destacar o discurso do Silvio Almeida, na sua posse como ministro do Ministério de Direitos Humanos, falando, né, que as minorias existem e são valiosas. A gente chegou nesse ponto, né, de ter que falar o óbvio, mas aquele discurso é muito bonito, né? Eu vi muitas vezes, todas as vezes eu me emocionei. Eu vi 2 vídeos que eu vou deixar aqui, que eu quero indicar muito para vocês. O canal Ora Thiago, ele falando do fascismo na cultura pop. Gente, que descoberta o canal do Ora Thiago. Ele é fantástico para falar de cultura pop, faz análise comparada. E um canal que vocês me indicaram, vou indicar um vídeo deste canal, porque para indicar canais eu vou fazer outros vídeos. A Maldição de Khan, do canal O Algoritmo da Imagem, que eu também gostei muito. Acho que a Bruna Fontenelle me indicou, outras pessoas me indicaram. Este canal eu gostei muito. Eu vou deixar 2 vídeos, não precisa assistir todos os vídeos do canal se você não quiser, mas eu vou deixar os 2 vídeos, do Thiago e este do Khan, desses 2 canais que eu considero maravilhosos para vocês darem uma olhada. E é isso, gente, não vou falar mais nada que já tá gigante. Obrigada, beijos, tchau, tchau.